Mais uma vez, o Pod GordoCast está trazendo celebridades do mundo biker. E hoje, estamos aqui com o Cláudio, do Iron Horse, né? Iron Horse. É isso aí. Se liga no rolê. Mama told me when I was young, come sit beside me, my only son, and listen closely, oh baby, to what I say. And if you do this, it'll help you some sunny day. Ah, yeah. Mais uma vez, quero agradecer a presença do Cláudio, do meu amigo Bala. Quando fala Bala, eu já fico meio assim. Mas é uma enorme satisfação. Estamos aqui também com o meu ajudante e companheiro de trabalho, Tite, do Sparks. Realmente, esse motogrupo tem muito o que falar. Byron. E já queremos saber do Claudião, como é que ele teve essa ideia de reunir esse grupo de amigos? Por intermédio do Iron Horse. Nós estávamos, foi um período de transição de nós motociclistas, no caso, e eu sempre quis montar um bar para agregar os amigos todos, de motoclube, motociclista, gente que ama as motos, como se fala, né? E eu sempre tive essa ideia. Eu estava no Ibirapuera, lá no Ibirapuera, na época do Zerinho. Exatamente. E ali comecei a pensar no Iron Horse de Daytona, nos Estados Unidos, que é Saloon. E eu fui para Daytona, conversei com o pessoal, foi interessante a história, porque... Ficaram interessados no assunto de montar esse rolê? Não, eu cheguei lá, isso foi em 96 ou 97, eu não me lembro. Década de 90. É, década de 90. Década de 90 que a gente tá ficando velho, esquece de tudo. Também né? é isso aí. E aí, conversei com o pessoal, com os donos, e fui com uma ideia de fazer aqui no Brasil, em São Paulo, na época. Que ano isso, Cláudio? Isso foi em 96 ou 97. Em Daytona, acho que foi 96. Aproximadamente, né? É, aproximadamente. Aí, a falha de memória, de vez em quando, passa batido. Muita cerveja. É, ou falta dela. Ou falta, né? Aí, o que aconteceu? Eu conversei com o pessoal, entramos num acordo, e eu vim com a ideia feita. Aí eu quis montar o Iron Horse, bolei, aproveitei a marca, que eu adquiri a marca. Todos que você conversou já deram positivo? Quantos começaram com você? Assim, já foi mais de 20, foi 5? Quantos começaram? O Iron Horse Bar. Ele está começando a história do Iron Horse Do Iron Horse Bar. Ali fui eu que comecei sozinho, e aí teve junto comigo, eu tenho 3 filhas, eu estava na época com 3 filhas, hoje eu tenho 4 netas também. E a Ângela, que foi a minha primeira esposa, eu estou na 5ª esposa, entendeu? Esse gosta de sofrer. Esse é valente, 5. É isso aí. E aí foi com elas, com as mulheres, que eu resolvi montar o Iron Horse, assim, de brincadeira, porque nós estávamos lá. Aí eu preparei, vim para o Brasil, depois de Daytona, que foi na Festa Motorcycle, e mais ou menos em abril de 97 eu comecei a elaborar o Iron Horse. E a primeira pedra foi na Faria Lima com a Tabapuã. A rua era na Tabapuã. E Faria Lima do lado. O Iron Horse, a frente dele era Tabapuã. Aí eu comecei a construir o Iron Horse, o Tomé, que foi o arquiteto. Sim. Todo mundo conhece o Tomé também.
e ele foi o arquiteto, e aí eu consegui passar a história, o Iron Horse, para Faria Lima, à frente, mudei tudo, fechei a Tabapuã, onde que era, e abri ela na Faria Lima, entendeu? E ali começou a construção, a inauguração foi em janeiro de 98, e estourou. Aí aglutinou, me pegou de surpresa. Foi um bar que a média... No ano já explodiu. Não, explodiu de cara. Logo na inauguração, a menos público do Iron Horse foi 1.000 pessoas. Cabia 2.200 Até porque naquela época não tinha muitos rolês assim, né? Não tinha muitos bares, muitos lugares para... Tinha bastante. Mas não porque diferenciado desse foi o jeito, primeiro bar temático de motociclismo, foi o Iron Horse. Então, entendeu? Eu vivi essa parte do Iron Horse na época lá. E foi o primeiro bar temático mesmo assim, que juntou toda a galera da época pra ir lá se ver, andar de moto. Meu, era uma vitrine de moto. Na época, o Brasil, né, Sanches, era meio restrito. Tinha um preconceito tinha um de preconceito, moto, essas coisas. E o mercado de moto também. Estourou. Não tinha tanta moto assim. E lá você ia que nem... Era onde que você via as melhores motos, que as pessoas iam lá. Tinha muita Harley Davidson. Tinha outras motos, mas foi história. O Claudião aqui é história eu imagino que se virava até ponte de negócio, né? Virou de tudo lá. Virou de tudo. Até filmagem teve lá. O guidão, a chopeira, era em forma de guidão de moto. Foi ali que começou, foi o primeiro lugar. As bandas que não foram contratadas por mim, mas frequentaram, Creedence, primeira vez que veio no Brasil, foi no Iron Horse, tocou lá no público. Olha assim, só, pegou a camiseta e começou a tocar. Iron Man também tocaram lá, várias bandas que vieram tocaram, mas nada contratado por mim. Entendeu? Eles queriam saber um bar diferente em São Paulo, e aí indicavam o Iron Horse. E aquilo foi enchendo. E na verdade, eu já tinha escutado lá fora, né? Do país. Onde, eu não vou falar isso aí, mas eles vieram. Eu tenho várias fotografias com o pessoal. Depois, se vocês quiserem, eu mostro para vocês. Entendeu? Então, a história estourou. Dali saíram vários outros motoclubes do Iron Horse. Quantos motoclubes deve ter sido criado ali, hein? Vários. Eu vivi um pouco dessa história aí, graças a Deus. Agradeço ter você como amigo e ter você aqui nessa mesa aqui para esse bate-papo informal. E primeiro a gente está falando do bar que ele que formou o motociclismo praticamente na Zona Sul, né? Tinha outros motoclubes já na época na Zona Sul, mas o que difundiu bastante assim o motociclismo na Zona Sul foi o bar Iron Horse. E tinha umas curiosidades também, Gordô. Qual? Conta. Ô, Claudião, fala pra mim, da onde que você tirou aquela ideia daqueles cardápio? Cardápio de couro. E me conta a história de cada nome que tava lá. Não todos, não precisa ser todos. Os nomes, de fato, foi um casaco de couro. Eu fiz o cardápio. E fiz uma homenagem aos motociclistas que mais eu me relacionava na época e coloquei cada prato com o nome deles. Sensacional, entendeu? Sensacional. Tem o Pateta, Paulinho Paiacano, tem vários. Eu não vou falar mais porque eu vou esquecer de alguns e vai ficar... E aí vai ficar aquela lista aí, o podcast... Todos os pratos tinham o nome de um deles. Sim. Todos os pratos. Agora vamos sair um pouquinho do foco do bar e eu quero fazer uma pergunta para você assim interessante. O que levou você a ser motociclista? Foi influência de você ter visto em algum filme? Foi um parente? Teve algum herói? Algum herói, alguma coisa assim? Não teve nada. Teve gosto. Acho que isso é natural, já veio de essência. Meu pai teve um infarto, era médico, nós fomos morar em Santos naquela época, eu estou com 76 anos. Naquela época, quem tinha problema de pressão alta tinha que ir ao nível do mar. Isso, verdade. E eu comecei em Santos, aí eu estava com uns 11, 12 anos, eu ia ali o Canal 3, Canal 4, que os Santos são vários canais. Sim. E eu via as lambretas, via aquela coisa toda, as Mundial, as Vespa, e eu me apaixonei por aquilo. E foi aí que começou, e aí eu
graças a Deus, eu também fui comprando uma por uma. Todas aquelas que me marcaram eu tive, entendeu? E foi dali. Eu com 14 anos vivi andando de moto, entendeu? Curtia. É uma coisa que não peguei exemplo de nada. Aí eu ouvi o filme, o Easy Rider. O Easy Rider, entendeu? Que aí deu um foco maior, que foi em 66, né? 69, entendeu? Então, aquilo foi juntando tudo. Aí eu já era grandinho, já tinha muitos anos, Já mas tinha foi barba uma na coisa cara. que bagunçou, no bom sentido, o motociclismo, esse filme, entendeu? Nós andávamos, e aquelas histórias que a gente vai. Eu casei em Santos, aí eu fiquei meio afastado 5 anos, entendeu? Lá em Santos, vinha para São Paulo, voltava, encontrava o pessoal lá na Ilha Porchá. Sim. Teve uma época Sim, muito grande, o pessoal descia. Apesar que em São Paulo eu encontrava também com eles, vários amigos, que eu até recomendo depois vocês, é importante, que fez parte também da história. Claro, claro. E aí foi uma coisa que foi acontecendo. Aí eu fui, naturalmente, dentro do Aero eu abri os Rebels. Isso. Agora, essa pergunta, que é importante. Você tem uma experiência, um largo conhecimento disso. Lá no passado, quando surgiu de você montar os Rebels, né? Qual que foi o intuito de montar os Rebels para as pessoas verem aí fora que o negócio não é bagunçado? Bom, eu fazia parte dos Lobos. Joaquim, Guilherme, que era o presidente e vice-presidente, e eu era Lobo. E aí eu comecei a pensar no motociclismo, e eu queria abrir, justamente chegando no objetivo de vocês. Tinha muito aquela situação de custom e as motos... as Speed, Street, Big exatamente. Trail, tinha a gente falava, uma coisa. motoestradeira Eu não sei, eu comecei com Speed minha vida, entendeu? Então eu achava gozado ter aquela coisa de custom, aquela divisão, aquela coisa toda. Eu sempre fui. E aí eu resolvi abrir, porque os Lobos são só de Harley, entendeu? E aí, isso aí eu resolvi montar um motoclube que era liberado mulher, entendeu? E as motos Speed. Eu tentei misturar junto, é por isso que eu fiz os Rebels. E foi nisso aí. Primeiro por causa das minhas filhas, a minha família, minha família, e eu andava muito, eu achava, por que não mulher? E tinha um preconceito em relação a isso. Diga-se por passagem, né, Sanches? Se você for pegar a história de motoclubismo no mundo, o primeiro motoclube no mundo foi feminino. Exatamente. Foi feminino. Exatamente. Cada motoclube tem as suas regras, tá? Nós não vamos entrar na regra do motoclube assim, cada um toca as suas regras. Mas esse negócio do motociclismo de motoclube, o primeiro no mundo foi feminino. E as histórias das mulheres no motociclismo, eu vou falar, se vocês irem para anos 30, 40, vocês vão ver que as mulheres foi muito mais importante em motociclismo do que eu. Porque mulher, não é porque eu tenho mulher na minha vida, são 7, mas a mulher é uma coisa que quando ela resolve... Porque na verdade o primeiro motoclube que apareceu na história nos Estados Unidos foi de mulher, né? Foi uma mulher que pegou uma moto. Exatamente, você vê as histórias. E diga-se por passagem também, a primeira mulher que atravessou os Estados Unidos todo de Harley Davidson foi uma negra. Mulher. Exatamente. Negra. Eu vi essa história lá. Tem no Museu da Harley. Sim, é interessante pra caramba. Então você montou o Rebel já pra desmistificar isso. Mulher, aí. Speed, Big Trail. Exatamente. Isso. Eu tive uma reunião lá em Penedo, em Tiradentes. Bom evento. Com o pessoal de motos, a todos os amigos, entendeu? De moto, o Guto, que era que é
Os balaios, os Réu Anjos, como é o nome do menino que era presidente na época lá, dos Réu Anjos, que foi logo no começo, quando começou Tiradentes. E aí, os Lobos, aquela coisa toda, o Paulinho Paiacantos, Falcão. O problema é começar a falar, você esquece, sempre o dia vai esquecer. Bom, não dá para lembrar todos, eu falei isso aí, que eu ia sair dos Lobos e ia montar os Rebels com essa filosofia. Foi gozado. Só para neguinho forte, motociclismo, foi uma coisa interessante, mas eu fiz e abri. E o que me ajudou também, fortaleceu, foi o Iron Horse. Dentro do Iron Horse, porque o Iron Horse estava pegando. Sim. Entendeu? Mas então foi mais fácil. Quando você veio com essa ideia, eu tenho certeza, porque o ser humano é assim, eu tenho certeza que alguns olharam assim. Será? Todos, não é alguns. Será? Todos. Né? Todos. Será? Claudião, você ficou louco? Claudião, não sei o quê. Não é? Será? Não. Tenho Fica certeza. aquela dúvida. Todos. Será que E vai eu abri pegar? o Iron Horse. Você precisa de ver quando eu punha uma mulher para puxar. Eu fazia isso no bom sentido, sacanagem. Nós estávamos lá uns Tinha cara que torcia o 80 bico, né? na estrada, eu chamava uma mulher e de speed. Puxa o trem aí. Puxo, tinha nem que queria dar ré e voltar. Olha o preconceito. Não dava mais como pra é que voltar, é. né? Mas não dava para voltar. Então foi gozado, é pouco, né? Eu respeitava. Eu fazia isso mais para provocar, mas eu respeitava. Claro, Sim, você o tem que espaço de respeitar cada o um, espaço de a cada opinião um. de cada um, né? Eles estavam no motoclube e foi o que aconteceu. Os Rebels chegaram a mais de 400 integrantes e teve mais ou menos umas 14 sedes. Qual foi o maior bonde que você assim participou nesses bonde? Quase 900 motos. Eu fazia uma festa de Jaguariúna, festa do peão de boiadeiro de Jaguariúna, e eles me davam 1.500 convites. Aí você falava, Os convites pessoal... custavam 50, 60 reais. Eu dava de presente, não tem uma pessoa que eu cobrei um convite. Eu distribuía 800, 900 só, convites. Por isso que o Iron ficava sempre lotado. Entendeu? Né? Eu distribuía e o pessoal entrava. O pessoal falava, Cláudio, cobra 20 reais. Eu falei, não, ganhei de graça. Eu nunca ganhei dinheiro em cima do motociclismo, de moto. Eu ganhei sim com meu bar, essas coisas todas. Mas tudo que eu ganhava em termos de moto, eu repassava tanto para o meu motoclube. Até os próprios convites, né? Que você ganhava. Os próprios convites, todo mundo. Você podia vender, né? Podia vender, facinho. Podia ficar É o que eles quietinho, falavam, né? 20 reais, todo mundo pagava, custava 50, 60. E naquele embalo, todo mundo queria. Eu tinha problema na sua pergunta, o comandante da polícia rodoviária, ele me ligava para mim e falava, se você soltar o pessoal na estrada, eu vou te prender. Porque aqui... Já logo ligou, você né? imagina, não, falava assim. Falava assim, ia comboiando para ninguém correr. Aqui. Imagina aquela quantidade de moto. São Jaguariúna, o quê? São 100 quilômetros, mais ou menos, de São Paulo. É pela a Bandeirantes. Mas é um negócio que as crianças, naquela época, as crianças nos carros, abriam até aquilo as cancelas tumultuava. pra gente passar. Então de você tanta tinha que moto. tomar muito cuidado. A polícia com o helicóptero. E ele falava, se você soltar 100 horas de mim, ele queria que eu soltasse 40, 50, depois mais 40. Mas não adianta, você conhece um motociclismo, motociclista, eles ali não tem ordem, outro, não. vai juntando. A ordem, a única coisa que eles tinham, eles respeitavam o comando, porque é uma história, entendeu? Então você respeita o líder, goste ou não goste, respeitar. Se quiser Isso ficar aí no nós rolê, temos. tem que respeitar. Né? Se Entendeu? quiser ficar no rolê, tem que respeitar. Né? Mas de você falar para o pessoal, ó, não sai, saía um, saía todo mundo atrás. Não adianta. Eu fiz isso durante 5 anos. A festa do peão e boiadeiro foi de Jaguariúna, marcou muito. Respondendo, o maior bonde que eu puxei foi esse daí. E falando Legal, sobre legal. bonde, que é uma pergunta que o nosso amigo gordo do podcast aqui faz sempre, é a respeito de... Já houve algum acidente de vocês parar, que vocês tiveram que tomar uma decisão correta? Completa a pergunta, que é essa pergunta sua. É assim, pessoas maduras tem no motoclube, né? E no motogrupo também. E às vezes surge uma situação na estrada, né?
na qual vocês têm que usar a inteligência, não usar a força, né? Já aconteceu alguma situação na estrada que vocês tiveram que usar a inteligência e resolver? Se tiver alguma coisa para contar? Pode responder. Não, já teve sim, aí um grupo parou, ajudou, pediu socorro, mas chegamos todo mundo no lugar. Vocês tiveram que voltar? Não, a gente resolveu, tinha uns mecânicos lá, uns Já, mecânicos que eu conhecia. Ajudou. Legal. A gente foi pra Camboriú também num puta bonde legal. É legal, Teve. Tem histórias bastante. Tem, né? Tem. Outro que quebra, o PAC. O PAC, Aquela laranja dele que o pessoal falava que ele... Gente boa pra caramba esse Não japonês conseguiu, também. o PAC é dele. Agora, voltando um pouco o assunto do bar Iron Horse, o ser humano é difícil. Já surgiu alguma situação lá que vocês tiveram que parar o rolê porque alguém bebeu demais, começou a... Você sabe que no Iron Horse, vai vendo como é que é. Vai vendo aí. Não, mas é interessante isso. Eu vou dar 2 passagens no Iron Horse. Tive problemas desses daí, com os meus irmãos abutres. Você está me entendendo? Eu tive, e teve passagens de confusão fora do Iron Horse, na rua. Dentro do Iron Horse eu nunca tive problema. Lá dentro nunca ninguém... O pessoal respeitava muito. Olha que interessante, hein? Muito Entendeu? interessante, né? Respeito à Nunca história, tive um né? problema. Vou falar, lembra quando deu aquele apagão no Brasil todo? Foi o casamento da minha filha Mariana. Eu fiz a festa dentro do Iron Horse. E deu um apagão. Lembra? Aquele apagão que foi o Brasil, ficou Foi um 2 blackout, dias, entendeu? Direto. Chegou uma hora que não funcionava mais nada, entendeu? Deu aquele apagão E não funcionou, porque não tinha... Eu tinha condição, porque eu tinha gerador, tinha tudo preparado no Iron Horse. Não gerador, de alugar as tomadas todas. Foi tudo ocupando. Porque quando você está lá vivendo aquela situação, você não percebe. Vamos ver se conserta, volta, vai voltar, e aquilo prolongou um pouco. E aí eu não achei mais... Não, de vela, foi aquilo, todo mundo se divertiu. E detalhe, né? Não tinha tecnologia de celular, né? Não tinha esses celulares para acender a não lanterna. usavam quase isso aí. Mas aquilo parece que iluminou. O pessoal ficou tudo iluminado. Vou falar uma coisa para você. Você vê como é motociclismo. Chegou uma hora, não ia cobrar mais nada, né? Não tinha mais o sistema todo parado, não sei o que lá. E o pessoal e eu falando, continua dando tudo o que eles vão querendo, entendeu? E aí não tinha microfone, eu falei lá na frente, falei, gente, aqui não vou cobrar nada. Lá na entrada, eu vou pôr um barril e o que vocês quiserem. Porque não tinha também muito cartão de crédito, né? Não tinha aquela... Era dinheiro ou cheque. Né? Eu falei, vocês... Fique à vontade. Fique à vontade. Paga o que Ninguém quiser. precisa de pagar nada, não fazer nada, vocês... Isso aconteceu 2 vezes lá dentro, entendeu? Isso é o espírito biker, né? Isso é o espírito do motociclista, né? Então vou te falar. Depois eu contei, ficou lá. Foi na história do Iron Horse o dia que mais faturei. Olha, tá vendo? Interessante. Tá bom? Você acredita? E foi de Eu uma tenho coisa certeza dessa? disso. Eu tenho certeza. Você vê o carinho e o respeito que eles tinham. É fantástico, né? Porque... Eles só tinham um problema comigo, que eu tinha por causa de som. O Iron Horse foi fechado pelo Psyll, foi a primeira casa a ser fechado no Brasil. Psyll, A lei do Psyll. a lei do Psyll. Eu falava pro pessoal, gente, dá um tempo. Foi um casal de velhinhos. Conta. Entendeu? Dentro do Iron Horse. Conta. E falou, Claudião, dá para ir na minha casa, o prédio do lado. Atrás do Iron Horse, vocês reparam pelas fotos, tinha um prédio, entendeu? E eu fui lá, falei pro pessoal, pro Simba, tocava o Simba lá no domingo, em cima das mesas, fazia aquela bagunça lá do Simba. Aí eu falei para ele, não, eu vou no velhinhos aí, um casal que veio falar comigo, não põe a banda para tocar. E a casa lotada.
entendeu? O pessoal esperando. E o pessoal esperando. Por enquanto que eu não descer, vocês não tocam. Aí eu acompanhei os velhinhos, fui lá em cima. Eu estou chamando de velhinho porque eu sou idoso. Não sou velho, entendeu? Eu sou idoso. Velho tá cheio de jovens velhos aí. Ih, o que mais tem hoje, Eu sentado sou na... idoso. Falou bem, falou bem. Entendeu? Sentado na frente do computador tem um Então monte. tem uma tremenda diferença esse velho e idoso. Eu sou idoso. Tá certo, Claudio. Velho, Tá certo, 20 Claudio. anos Tá eu certo, conheço. tá certo, Claudio. Bom, eu chamo de velho por brincadeira, por claro, hábito, claro. o casinho, Chama um por outro carinho. de Ele, velhinho, velho, aqui, claro. naquele caso, como eu estou falando aqui, é carinho. Entende? Aí eu subi, 7º andar, apartamento 74. Nunca esqueço isso aí. Subi, estou lá conversando, e bibibi mostrando. Seu Cláudio, bom, não deu 5 minutos. A bateria parecia que estava tocando dentro do apartamento do cara. Quer dizer, esse foi meus estresses com o Iron Horse. Mas não adianta, porque o pessoal ficou tumultuando o Simba e, pô, vamos, você sabe como é essa... Começa a Vamos tocar, pressionar, não sei né? o quê. E você lá em começou. cima conversando e o som começou E lá aí embaixo. tocou, parecia que estava dentro da sala dos caras. O móvel saía com essa de bater na mesa, você não podia, começava a mexer no... Não. Entendeu? Ela falava para mim, seu Cláudio, faz 2 anos que eu não assisto Fantástico. Coitado. De domingo. E foi paciente, né? Porque esperou 2 anos. Esperou. Não, mas outros já tinham reclamado. O Iron Horse foi... A história final do Iron Horse foi... Fecharam 3 vezes. Na 4ª vez era definitivo. Eu ainda empurrei. Aquela situação toda. Mas não deu. É, porque com certeza também frequentava muita gente influente, né? Dentro do Tinha bar. muita gente. Muita gente influente, E eu tinha né? 2 juízes próximos. E é uma coisa que não adianta você ter acordo. Não adianta, vamos falar fiscalização, vamos enrolar, não sei o quê. Não tem. Porque o juiz nessa hora se põe no lugar dormindo. Você se põe no lugar, eu, entendeu? E é difícil. É aquela história, a gente está dormindo, acabou aquele burburinho, 2, 3 horas da manhã. E outra. Gosta de uma Exatamente. bagunça, mas que incomoda, incomoda. Mas a Vamos gente falar gosta de a descansar também, né? Quando a gente tá descansando e incomodado, ninguém gosta, né? Não, ninguém. Então ele, quando despachar, era sabugo pra cima da gente. Com razão. Com E a razão. multa pesada. A música foi 16, 32, 70 e pouco. Foi a. Desculpa aí. Não, não tem problema, não tem problema. Viu? Aqui é ao vivo e a cores, não tem problema. Não. Aí, foi isso aí. Até me perdi aí. Da multa, né? A Da multa. da Do juiz, paulada, que o juiz... Então os juízes, né, de multa, essa coisa, eles metem a multa em cima. A última foi 72, 76 mil reais. E aí eu resolvi acabar com o Iron Horse. Porque era um bar que vinha gente de todo lugar. Ele foi aberto em 96 e fechado, hein? Foi aberto em 97. E fechado, hein? Fechado em 2000. Em 2000. Entendeu? 99. Entendeu? Vinha gente de todo lugar. Era 50 motos saindo, 50 motos entrando, 80 saindo. Aquele barulho, eu dou razão, porque é difícil. E foi uma coisa que todo mundo foi. Entrou no Iron Horse, cadastrado no sistema, 142.700 e poucas pessoas. Você acredita? Isso é uma história de Isso não repetido. Estou falando de pessoas Diferente que faziam o cadastro lá. que iam lá. Aí eu abri o Iron Horse lá em Campos de Jordão. Abriu uma unidade lá, Abri uma extensão. unidade, continuava aqui, abri lá, foi um sucesso total, depois abri, aí eu cansei, fui embora descansar, fui para o Arraial da Ajuda, fui passar um final de semana, fiquei 4 anos lá, abri um bar na praia. Conversinha tá lá. Tá, Lembra do Conversinha? claro que lembro. Cabral, Agora, ô Claudião, falando em gente famosa, né? Passou muita gente famosa lá de TV, Jô Soares gostava muito de moto, passou lá também? Passou um montão de gente. Os famosos E era de estrelinha ou não? E era estrelinha ou não? Os famosos de Oba-Oba foram quase todos. Artistas de televisão, atores. Teve algum... O Cláudio tinha um mural, uma parede com fotos dos caras.
Você tem esse mural ainda guardado? Posso falar? Não fala. Eu fui dando. Tudo eu fui, sabe, os caras, me empresta, que eu vou reproduzir, que eu vou não sei Eu o quê. ganhei uns. E ninguém. O que lembra das nossas marcas, nossos copos, nossas taças, não sei o quê. É que nós vamos contar eu uma fazia uma série, 2 né? mil precisar. por mês quase. Pra presente. Levava todo mundo, levava mundo embora. levava, Levava tudo enfiava as no fotos. corrente. Eu tenho um montão, se você quiser. Ele tem uma eu tenho fivela, eu foto. tenho uma do Iron Horse. Vamos, porque nós vamos gravar uma série, né? Então, Ah, dentro tá dessa legal. série vai precisar Agora- dessas. E foi muita detalhes. gente importante, empresários. Entendeu? E esses artistas, Claudião, algum deles meio mala causou lá, assim? Narizinho, chegou de Não, narizinho? eu tive um problema com... Não- problema não. Não precisa citar o nome, só cita o problema. Eu tive um problema com um deles, que eram 3 atores famosos, vão conhecer, vocês vão saber, vocês vão falar o nome, não de problema. E eles iam, pelo menos uma vez por mês, 2 vezes por mês, eles iam lá. E estavam muito em evidência. Agora vocês vão conhecer quem são os 3 faziam a mesma... Ele saiu do Iron Horse, umas 11 horas, pegou a Ayrton Senna, e com negócio de pedra, assaltaram ele ficou paralítico, paraplégico, Poxa. até Tá hoje. vivo até hoje. Você sabe quem é? É, que dizem que eu pareço com ele, né? Exatamente. Eu olhei ele aqui, impressionante. Faltou o nome querido, agora, era um fugiu. querido, uma pessoa, querida, né? Eu fui visitá-lo umas 4 vezes só. Putz, eu esqueci E era o nome dele também. a turma, eles faziam o mesmo... Mesmo programa. o programa, a novela. Ele fazia uma Eles novela. faziam a mesma novela, os 3. São famosos. Então sempre passava esse tipo de Passou gente todo lá. mundo lá. Oscar Passou Magrini todo fez uma mundo. tomada da novela lá. Foi lá, de televisão foi um montão, e empresários também. O Lacílio Moraes, isso eu Quer posso dizer, falar. era o bar mais famoso de São Entendeu? Paulo. Era o bar mais Lírio famoso. Parisot. Temático. Era o bar mais temático, o mais famoso temático Gordão, como de você Motoco. fala? Era o rolê. É isso aí. Marcou. bar, Marcou. Eu vou falar uma coisa para você. Eu antes andava de moto, andava aquelas coisas todas, né? Sempre andei antes do Iron Horse. O Iron Horse é de 97, entendeu? E sempre rodei. Mas depois do Iron Horse, que me conheceram mais o pessoal dos outros motoclubes, vamos falar os mais pesados, eu tive passagem de pessoas falarem para mim, de presidente de motoclube, falar: Claudião, esse pessoal não atravessava a Avenida Paulista para cá. Ô, louco. Não, o preconceito. O preconceito que tinha na época, né? O dia que eu entrei na sede de um grande motoclube, você precisa ver como me trataram, como me tratam até hoje. O carinho que ele... Eu abri aquele negócio, ele falou pro o meu motoclube estava mais ou menos uns 30. Ele levantou e falou: ó, vocês só atravessaram a Avenida Paulista por causa desse cara. Esse cara juntou aquele preconceito que tinha de... Foi derrubando, né? Foi derrubando aos poucos e Que aquilo legal, foi hein? acontecendo. Que legal, hein? Entendeu? Foi uma história muito Olha. bonita. E se for falar aqui, a gente vai ficar 10 dias aqui falando. Por isso que nós vamos fazer uma série agora. Vai ter a Entendeu? série, Da vai história. ter a série, Porque existia o motociclismo antes do Iron Horse e o motociclismo Depois depois do do Iron Horse. Quantos idosos como eu voltaram a comprar moto outra vez? Verdade. Eu montei uma loja dentro do Iron Horse que a ISO de Silmeira, porque todo mês de novembro nos Estados Unidos faz uma... Diga-se por passagem, eram os importadores de Harley Da Harley Davidson Davidson. no Brasil. É, o Paulo Luizo. Paulo É, o Luizo. Paulo Luizo. Luizo. Comprei a minha moto na mão dele. Eles eram... Eu sou a primeira pessoa na América do Sul a ser expulso, excluído Do ROG. do ROG. Por causa disso que eu vou te falar para você. Eu fiz uma festa, eu fiz uma loja bem grande, fui para os Estados Unidos e comprei tudo que tinha, porque eles fazem uma liquidação no mês de outubro e novembro, de roupas, não de moto. Roupas, acessórios, aquelas Acessório, coisas. acessório. Eu comprei aqueles casacos, comprei tudo. E era coisa que não tinha aqui. Não tinha aqui. Aqueles casacos. Tudo que existia na liquidação,
eu comprei e montei a loja com tudo que tinha diferente. Fui pro Texas, fui um montão de lugares, fui comprando, pegando tudo. Olha. O que aconteceu? Um casaco que custava na ISO, vamos falar hoje, não nos valores de hoje, mas dando um exemplo, você entendeu? Vai, R$2.000, 3.000 vendia por R$800.000. Olha só, hein? Importei tudo direitinho. A bronca da ISO foi tão grande comigo que eles mandaram a Receita Federal para cima de mim. Crente Caçar que iam pelo, fechar. caçar pelo, né? Vamos caçar pelo pra fechar. Não, crente, porque eu comecei a fazer uma concorrência. Sim. Entendeu? Não Com tinha, ele. não tinha. era igual hoje aqui, que você mesmo importa a sua peça. Exato. E eu Exatamente, trouxe e tudo direitinho. Paguei todos os impostos. E a receita veio coloquei. mesmo, veio? Veio na garganta. Veio uns 6. Entraram crente, com um caminhão crente. Que à ia achar tarde, pelo que e ia ia levar. pegar tudo. Ah. Eu tinha todas as importações. Tinha Tava tudo legalizado. tudo legalizado. E aí, uma pessoa querida, nossa, que é minha pessoa, ela é querida para mim, ela falou: Cláudio, eu sou empregado aqui na ISO, mas eu vou ter que falar uma coisa. Me deram, não foi Paulo ISO e nem a mulher dele que assinou a carta, entendeu? Junto com o diretor da América do Sul, do ROG. Foi a Ana Pimenta. Ana Pimenta. Da minha exclusão do ROG. E eu tinha comprado já Harley nos Estados Unidos. Eu era ROG dos Estados Unidos, não era ROG do Brasil. Mas eu fui excluído por causa disso aí, que Por eu causa fiz concorrência. Por que não me deixaram comprar então? Lá nos Estados Unidos acharam ruim de quê? Né? Lá ficou tudo bem, comprei nas lojas da Harley. Você não Entendeu? queria a concorrência aqui. Não queria, porque judiou Monopólio, tanto. né? E outra, o Iron Horse vendeu uma quantidade enorme de... Não tinha mais Harley à venda na época. Não tinha. Olha. E um outro que encaixou nessa coisa foi aquela moto, a Yamaha, que parecia Art Deco, o mostrador dela, que eu achava muito bonito. Da Yamaha? É, da Yamaha. Royal Star. Roystar, a Roystar, entendeu? Vendeu Lembrou muita bem. Roystar por causa não tinha mais moto Aí foi aonde que veio a Kawasaki, veio a Honda, trazendo Isso. as motos custom. Porque eles já tinham. As eles já Vulcan, tinham. As Vulcan. Exatamente. E eu tive uma tristeza, voltando, eu punha as mulheres coletadas, só quem tinha moto, entendeu? E aí começou os problemas. As mulheres, por exemplo, a minha mulher, as nossas mulheres que iam de garupa, e as outras coletadas, e elas eram mais antigas andando de moto, as coletadas ficavam fazendo graça com colete. Aí começou aquele problema e eu tive que parar depois de anos, não foi já na minha gestão, foi na gestão do outro presidente, entendeu? Do Lute. O Lute, que tá até hoje o Lute, né? Tá. Aquele hereditário que lá não sai, ele é dono do motoclube. não sai. Eu não acho, eu sempre fui. Eu fiquei 4 anos e saio. Eu podia ficar o tempo que eu quisesse. Entendi. Como dos Rebels. Eu acho que é salutar a mudança. Eu acho que é altamente positivo. Sim, não é ideias bom. novas. Depois, exatamente. Porque eu chegava uma hora, eu não tinha mais o que mostrar, falar. Eu não tinha mais nada que sabe? Então, foi bom porque foi entrando pessoas novas. Depois de mim veio o Gringo. Gringo. Aí eu coloquei o Lute Gente boa como também. vice-presidente do Gringo. E depois coloquei, por eleição, o Lute se tornou o presidente. E está até hoje, acho que já 18 O Gringo anos. ainda tá lá, né? Tá, no Rio de Janeiro. Foi pro Rio de Janeiro? Foi para o Rio de Janeiro. Entendeu? Ele está morando no Rio, ele é engenheiro, está com obras lá pro lado do Rio. E o Lute está aí. Está aí o Que interessante. motoclube. Agora, ô Claudião, eu tenho certeza que teve muitas ocasiões alegres no bar. Teve uma que marcou, algumas que marcaram que você podia lembrar aí, que
Nossa, esse rolê desse dia desse bar foi fantástico. Talvez com uma banda, ou talvez com um artista que você lembra, que marcou. Deve ter vários, né? Eu tive várias bandas tocando Iron Horse famosa. Uma ocasião, talvez que você lembra, essa ocasião não vou esquecer. Não, mas teve ocasiões que vieram fazer shows não contratados por mim, mas apareceram no Iron Horse. O Creedence, primeira vez que eles vieram no Brasil, eles foram todos. Inclusive no show oficial, o Batella foi com a camisa do Iron Horse. Ficou tão empolgado com o Iron Horse. Olha só. O Batella do Creedence. Sim, sim. Entendeu? Sim. Tocou ali na Lapa, como é que é aquela casa de show na Lapa? Esqueci o nome, não é Credit Card, não. Famosa lá, uma casa. Foi a primeira vez que o Creedence foi aqui. Veio pro Brasil e foram lá no Iron Man. O Iron Man foi... Teve várias bandas que foram. E teve alguma situação engraçada com essas bandas no palco lá do Iron? Que você falou? Teve. Eles vão bebendo. Se você falasse para ele, te dou $100 mil para você tocar aqui. Vai, eu tenho um bar e eles vão no bar, toca aí. Eles não tocam. Eles não tocam. Eles vão porque eles entravam, a banda que estava tocando, eles entravam lá, daqui que eu vou tocar. Porra, você vê lá, os dois do Creedence tocando em banda, acho que foi do Simba, ou aquela daquele menino que era Rebel. Banda Osso. Quer dizer, os caras. Banda Osso nunca mais Banda ouvi. Osso, exatamente. O Arnaldinho. O Arnaldinho. Isso, nossa. Tocaram, então eles tocaram, eles fotografaram, pô. Tanto o pessoal do Iron Man, é gozado que nada foi combinado, não existia. Eles entraram e pá, eles gostavam tanto. Que gostavam do rolê e... Deram uma canja. E eu vou falar uma coisa, uma só, não vou falar das outras, uma só. Gostou tanto que na hora de ir embora, eles queriam pagar lá as bebidas. Eu falei, não, imagina, porra, pra mim, entendeu? Ele tirou $1.000 e mandou dar pros garçons. Olha aí. Para toda a equipe, Olha aí. $1.000. Tirou $1.000 e falou, dá de gorjeta. Olha aí. Quer dizer, os caras são humildes, né? Os caras são humildão, foi o né? Creedence que fez isso. Vai, Olha pronto, só, vou hein? falar pessoa, porque... mas foi esse motoclube. Olha que legal. Sim. Eu tenho uma outra curiosidade, Claudião. O ser humano, às vezes, ele é muito... É gozado isso, né? Demais. Você não paga eles, se ele falar para ele, toca aqui um pouquinho, pega a batela, pega ou qualquer instrumento, entendeu? Eles não tocariam. E eles tocaram, brincaram, o pessoal pedia as músicas, eles iam inventando, a banda entrava no clima, entraram no clima do bar. Entraram no clima do bar. E teve essa passagem. Agora uma passagem assim, uma resenha assim, que nem o Pateta veio aqui e contou as resenhas dele de tombo, que ele tomou, que ele tropeçou lá, caiu dentro da água lá. Resenha assim, sua assim, engraçada que você passou no motociclismo. Só bêbado. Mas a gente quer saber qual é. A situação a gente já imagina. Normal. Não, bêbado e rindo. Mas é essas resenhas, essa é a parte legal. Conta uma. Para ir para Tiradentes. Para Tiradentes a gente saía, essa daí foi com o Lobos. Você saía, Tiradentes a 500 quilômetros, você... Demorava 3 dias. Quando estava terminando, Tiradentes do sábado à noite, nós estávamos chegando, saímos na quinta-feira. Imagine quantos botecos pararam. E isso com várias outras. Foram abrindo e fechando boteco, né? Tem muita história dessas. Tem muitas. Cite algumas. Tem com quadra de asas, a gente indo para o Mato Grosso. Conta, o que aconteceu? Conhece a mesma coisa. A gente parava saía da estrada. E vamos entrar aqui com Abutres, com vários motoclubes. E o preconceito nessas cidades do interior quando chegava? Fazia o maior sucesso a gente. Porque você chegava e parava no bar e enchia aquilo de moto e começava a vir um montão de gente fotografar. E a gente... É o que você estava brincando e falando. É gozado o motociclista. Com as crianças... Compravam refrigerante, sabe? Aqueles doces, aqueles barzinhos de cidade. Pô, compravam doce. Aquela vitrine de madeira, né? Aquela coisa toda. É muito gozado isso aí. Ficavam tudo lá, tio. Isso aí tem todas as nossas passagens, mais ou menos. Fazia sucesso, né? Não oficialmente como o meu motoclube, porque eu depois que eu saio, eu me envolvo com todos. Eu sou amigo de todos, me dou bem com todos os motoclubes. Entendeu?
Graças a Deus, eles me tratam muito bem até hoje. Bala, Até hoje agora eles me você, vou tratam. fazer uma pergunta pra você. Diga. Conta Faça. uma resenha dele que você sabe. Uma resenha do Cláudio, ó, tem várias. Não, uma pra gente dar risada pra sair assim. Coisa legal, não coisa ruim. Coisa ruim. Coisa bacana do Cláudio. Rapaz, isso aqui vai pro ar aqui, mas assim, a gente curtiu muito. O Cláudio era na época lá do Iron Horse, era um serial killer, sabe? Então. Será o killer? É, um matador. Ele arrumava umas amigas bem bacanas. Só essa que eu gosto. Tem Aí, ó. outra, Então o pessoal que acha que eu sou matador, ó, chegou ela no matador. ele matador. Matador. É onda isso aí. Lenda urbana, Lenda urbana. Agora, enquanto você lembra de mais uma aí, eu tenho uma curiosidade, Claudião. O ser humano, ele às vezes se acha esperto, né? Teve algum camarada que dá o golpe na conta do Iron? Com cheque ou na hora... eu esqueci a carteira. Eu não gosto de falar isso não aí. precisa citar o nome, mas cita a situação. Eu tive muito pouco. Mas eu tinha pessoal que ia... Eu até brincava. Passou de R$400... Já era. Era complicado, te pagava. E eu tive passagem dessas. Mas aí. teve um que teve uma confusão assim Não, grande. confusão não. Teve atitude minha um dia. Porque... Mas por quê? Ele não quis pagar? Não é. Você devia. Entendeu? Você devia. Por exemplo, eu Lá. abri uma conta lá, isso. Eu abri uma Eu conta lá. abria, era amigo, papai, vai fazendo, ficava. Chegou... eu nem sei se eu devo falar essas coisas, mas pela curiosidade. Deve falar, não precisa citar Eu o nome. comecei a ver que no Iron Horse, lembra quando abriu 3 bares lá na... Um era, como é o nome? Onde você passou, você falou aqui? Foi não? o Rabo de Peixe. Rabo de Peixe. Eram 3 Dedo bares. de moça e Cantagalo. Moça bonita, não é? Moça bonita. Acho que era exatamente. Abriram Cantagalo. perto. Tudo numa esquina. Lá na esquina, uns 400, 500 metros do Aproveitaram o Iron Horse, embalo na do Faria ar e Lima. falou, vamos Isso. montar aqui pra gente... E aí eu comecei a ver de pessoas, amigos, indo pra lá. Sim. Mas Passavam a lá conta, na aqui frente. a conta aqui já tava alta no Iron. Você que tá falando. Não. Entendeu? Passava lá na frente, entendeu? E aí falava, porque eu me estressava só com uma coisa, com som e barulho. Porque eu via que... Você sabia que tinha um eles problema, não, faziam. né? Tinha problema. Fora as Eu multas que você recebia recebeu, as né? multas, eu sabia que iam fechar o bar uma hora, mas não adianta. Isso aí é uma coisa que não adianta Sim, consertar, certo, mas me certo. estressava. E aí essas pessoas... Aí eu vi que... Vou dar o exemplo. Eu sou cliente do Iron Horse. Eu pegava o bala, eu estava devendo.